aconteceu aquilo que todo mundo tava querendo que acontecesse. O preço das placas de vídeo estão baixando mesmo. Não é sacanagem. Essas placas de vídeo tiveram queda de preço. Elas são placas de vídeo acessíveis, se a gente levar em consideração os preços das placas da geração atual, mas provavelmente você não vai querer comprar nenhuma delas. E se você comprou, talvez não tenha sido um bom negócio, mesmo que elas pareçam baratas. Eu tô falando daquela placa de vídeo que provavelmente cabe no seu bolso, mas que você não deveria comprar. O Gamers Nexus fez um levantamento, ele fez um levantamento das placas de vídeo que estão sendo vendidas, por quantas estão sendo vendidas e a quantidade. Se você não teve paciência para assistir, tudo bem, a gente vai tentar dar uma resumida para você aqui. Esses são alguns dos gráficos, então tem aqui o preço médio disponível, o preço médio do MSRP, o preço sugerido e o preço sugerido de lançamento. O que é isso aqui? O MSRP é o preço sugerido pelo fabricante, é o preço que a Nvidia e a AMD sugeriram para os seus produtos no lançamento. O fabricante não é obrigado a seguir esse preço, é uma sugestão da Nvidia e da AMD, mas existe obviamente uma pressãozinha interna para que você siga esse preço. De qualquer forma, só os modelos mais baratos, os modelos de entrada, que vão ter esses preços sugeridos, né? Alguns dos valores, né? O que seria o MSRP e o preço médio acima do MSRP, né? Então, 300 para da RTX 5060, $340. A 9060 XT, o preço sugerido é 300, mas ela está sendo vendida a $344. A 5060 Ti de 8GB, o preço sugerido é 380, ela está sendo vendida a 425, médio, né? 5060 Ti, o preço sugerido médio 505, né? O preço deveria ser 430 e por aí vai. Só pra vocês terem uma ideia, a 5090, olha que absurdo, a 5090 o preço sugerido pra ela é $2.000, ela tá sendo vendida a $3.054. Tá bom pra você? É $1.050 acima do sugerido. A 5080, que deveria custar 1.000, tá custando 1.569. A 9070 XT, que deveria custar 600, tá custando $875. A 5070 Ti, que deveria custar 750, tá custando 957 e por aí vai. A B580 por 379, enfim. Quando a gente fala pra vocês que o preço sugerido, ele realmente é só uma sugestão e que vai depender de fato de como que vai ser o preço do mercado, é por isso. Quando a gente faz o review, a gente avalia a placa de acordo com o preço sugerido para ela. Mas o preço que ela vai ser comercializada de fato é outra coisa, né? Aqui no Brasil não teve preço sugerido para 9070 XT, mas ela normalmente é vendida na casa dos R$6.000. Ela deveria ser vendida por um pouco menos. A 5070 Ti, o preço sugerido para ela era de R$7.500. Para ser justo, você consegue encontrar a 5070 Ti mais barato que isso aqui no Brasil. Então o preço sugerido aqui no Brasil, ele na verdade, ele não segue essa lógica lá dos Estados Unidos e ele deixa bem claro que na verdade, dá uma olhada aqui, ó, a 5070 Ti aqui no Brasil tá sendo vendida à vista por R$6.500, enquanto que nos Estados Unidos ela tá sendo vendida tipo muito mais caro, $900, né, que se a gente fosse fazer o equivalente para 10 seria, sei lá, quase R$10.000, inclusive mesmo parcelado o preço dela, 7.647. Para aqui pro Brasil não serve muito essa lógica, mas serve pra gente ver uma coisa interessante que a nível global vai afetar a gente aqui no Brasil. Quer dizer, pelo menos é o que a gente espera, né? As placas que não estão vendendo, basicamente. As placas listadas do que tem em estoque. Disponível e a contagem de placas. Aqui os modelos listados pela Nvidia e pelos AIBs, aí o preço. Quantos modelos tem de cada placa de vídeo disponível. Então assim, aliás, se vocês quiserem uma análise bem aprofundada, dá uma olhada no vídeo completo. É um vídeo de 24 minutos, mas vale bastante a pena. Eu queria pegar esse gráfico aqui porque ele mostra uma coisa interessante. Nessa faixa de preço aqui, entre os 300, 450 $600 mais ou menos, a gente vê a 5060 Ti, 5060 Ti de 8GB, 9060 XT 16, 9060 XT de 8, 5060, ARC-B 580, ARC-B 570. Nas análises aqui, você pegando os gráficos, né, que eles usaram para fazer esses comparativos, o que você nota? Eles fizeram o levantamento, por exemplo, de quantos modelos tem disponíveis no mercado. Então, quantos modelos dos listados, né, tipo, a ASRock lançou 10 modelos da 9070 XT, tem 5 listados disponíveis, por aí vai. Os modelos que estão mais próximos do preço sugerido,
vendido. E os modelos que têm maior disponibilidade são os modelos de placas vídeo de 8 GB. Vamos ver se vocês adivinham por que tem uma grande disponibilidade desses modelos. Ele deu uma justificativa, eu daria pelo menos mais duas. A justificativa dele foi because it sucks. Uma porcaria, basicamente. Eu diria que além de serem uma porcaria, é porque provavelmente eles foram produzidos em maior quantidade. Não tenho dados pra afirmar isso, porque eu teria que perguntar pra cada fabricante. Mas levando em consideração que é pra desovar, que você vai ter provavelmente uma margem maior, eu diria que é considerável, né, a possibilidade de que os fabricantes estejam vendendo ou disponibilizando em quantidade maior. E não estão comprando because it sucks. Nós estamos falando de produtos de 300, 400, 500 dólares. Se você for considerar que a 9060 XT e a 5060 estão sendo vendidas a valores muito mais elevados. Aqui no Brasil, você tem 9060 XT de 8 GB sendo vendida por R$ 2.600, mais ou menos. Ó, 2.600, 2.900. Aí depois você chega na 9060 XT de 16 GB, sendo vendido por R$ 3.200. R$ 3.200 é um valor considerável para se gastar num produto. Então as pessoas têm buscado mais informação. Você jogar um produto de 8 GB para um público de entrada até R$ 1.800 é um público que questiona menos sobre o produto. Pelo menos isso pro Brasil. Eu não posso dizer isso sobre os Estados Unidos porque eu não tenho conhecimento de causa para falar. Mas aqui no Brasil eu posso dizer que as pessoas que vão gastar uma grana a mais, elas vão pesquisar mais. Elas tendem a valorizar mais o seu dinheiro na hora da compra. Então uma pessoa que vai gastar R$ 2.600, R$ 2.800, ela começa a pensar, por que essa 9060 XT custa R$ 2.700 e essa custa R$ 3.200? Por que tem essa diferença de preço? E aí ela vai ver, mas essa tem 16 GB. E aí, ou ela conclui que compensa mais porque tem o dobro de VRAM, pela quantidade que ele tá gastando a mais, ou ele vai buscar informação e ele descobre que o modelo de 8 GB é uma porcaria. O mesmo acontece para 5060 Ti. O cara vai comprar, ele vai gastar mais ainda, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, o modelo mais barato da 5060 Ti tá custando R$ 3.200 e é um modelo de 8 GB. O cara vai gastar R$ 3.200, ele já começa a pensar. Tem um de 2.949, mas enfim, R$ 3.200. O cara começa a questionar. Por que esse custa R$ 3.200 e esse aqui custa R$ 3.700? Qual que é a pegadinha? O cara começa a pensar. E aí quando ele começa a pensar nisso, ele vai pesquisar. Por que essa custa 3.000 e essa 3.800? E quando ele pesquisa, ele descobre que o produto não vale a pena. Não vale a pena. Então quer dizer que o barulho que a comunidade tá fazendo, que os reviewers estão fazendo, que a gente tá aqui direto, estamos aqui novamente falando sobre os modelos de 8 GB e como eles não compensam. A pressão, de certa forma, que tá sendo feita em cima da indústria para que eles evoluam e tragam produtos mais acessíveis com mais VRAM. A própria concorrência com a Intel trazendo a ARC B580, que parece um pouco relevante, mas eu não sei nem se tem disponibilidade, né, aqui no Brasil ainda de ARC B580, disponibilidade que ela tem um giro muito baixo, né? 2.059. As 570 tá 1.779. Então você já tem modelos aí na casa dos R$2.000. Aí você vai pegar uma RTX 4060, aí ela vai estar ali R$2.500, os modelos mais baratos, com baixa disponibilidade ainda, 2.379. Você vai gastar até R$1.300, R$1.400, que era o caso de uma RX 6600, não se questiona muito a questão da performance, a questão de longevidade e tal, mas você está gastando mais de R$2.000 num produto, você começa a pensar, tá, mas quanto tempo que essa placa vai durar? Deixa eu ver a performance em outras coisas aqui. Eu só tô vendo jogos X, deixa eu ver no restante como é que vai ser. E aí você começa a questionar bastante. Então eu diria que esses são fatores importantes. Mas o lado mais positivo é que realmente não está vendendo o modelo de 8 GB. Eu ainda acho que, por exemplo, a RTX 5060 ainda vai vender muito, mas é porque ela eventualmente vai se posicionar em preço em algo mais competitivo. A RTX 5060 aqui, ó, tá custando na casa dos R$2.600, R$2.700, né? Então ainda tá com preço elevado. Eventualmente ela deve se posicionar ali no lugar da RTX 4060 e aí ela pode ser uma placa mais acessível quando ela voltar nesse patamar de pessoas questionando menos. A própria 4060 é uma placa que não se questionava muito porque não tinha opções. Agora as pessoas estão lentamente descobrindo que tem opções e felizmente esses modelos de 8 GB começam a se empilhar nos estoques e eu espero que isso aconteça com uma frequência ainda maior. O que a gente quer ver é as fabricantes morrendo com esses estoques e tendo que baixar muito o preço para vender. Sem contar que isso aí é uma pegadinha muito grande, né? A pessoa que entra sem instrução e olha, pô, mas estão falando para mim que a 9060 XT custa R$3.000, mas na verdade ela tá custando R$2.600. Levei vantagem, vou comprar. E aí ele se ferra porque na verdade ele tá comprando um modelo de 8 GB e achando que tá comprando 16. Se ele compra sabendo que ele tá comprando, tudo bem. Ah, não, eu paguei R$2.600, R$2.700, é isso que eu esperava mesmo performance. O problema é quando ele assiste o nosso review, assiste um teste, vê um comparativo, vê a performance da 9060 XT e fala, caramba, que placa boa. E compra e descobre que ele não vai ter a mesma performance porque ele vai estar capado por vários fatores, principalmente se ele tiver num sistema mais antigo. Imagina você com um sistema mais antigo tendo que usar a placa capando a tua performance por conta da VRAM, porque a fabricante quis meter o louco, né, e vender com o mesmo nome uma placa com menos VRAM para ter mais lucro. Ai não, uma opção mais acessível para as pessoas. Bobagem. Não é isso. A gente sabe que não é isso, fabricantes.
Tenta na próxima. Quem sabe na próxima a gente tá dormindo mais e passa. Então isso é um ponto positivo porque prova que, apesar de os fabricantes não estarem nem aí pros reviewers ou pra comunidade que tá ali sempre batendo, aparentemente faz diferença. Aparentemente a gente criticar um produto quando ele está equivocado, quando ele não é benéfico pro consumidor, aparentemente faz diferença. E aparentemente faz diferença vocês apoiarem o trabalho que a gente faz aqui, porque se não fossem vocês, a gente não estaria aqui fazendo. Por exemplo, os testes de RTX 5050 que surgiram agora, provavelmente vão ser todos eles feitos por canais independentes. E é onde você vai buscar instrução, porque se você quiser comprar antes, você vai ter que ver os gráficos que a própria Nvidia soltou. Se você for ver antes do lançamento, você vai ter que confiar nos gráficos que a AMD faz. Ou nos preços sugeridos fakes que a AMD faz, que não, nossa placa vai custar tanto e quando lança tá muito mais caro, porque não tem disponibilidade. As placas da AMD também não estão muito melhor não, elas têm menos modelos, estão disponíveis em menores quantidades e os únicos que estão em grande quantidade disponíveis são os modelos de 8 GB. Então a 9060 XT tem uma grande disponibilidade, mas é porque ninguém quer. A 9070 XT tem poucos modelos disponíveis e a quantidade de opções é com preço alto. E ainda tem um levantamento mais importante ainda que já foi feito durante o lançamento, que diz sobre a disponibilidade de modelos com o preço sugerido pelo fabricante, o tal do MSRP. O produto com MSRP é o produto que surge as especificações de referência. Então vamos botar na perspectiva da ASUS, seria uma ASUS Prime. A ASUS TUF e a ASUS ROG Strix, elas não têm necessidade nenhuma de custar o MSRP porque elas têm diferenciais. A questão toda é que nessas gerações as fabricantes estão colocando preços muito altos para esses diferenciais que não compensam. 30%, 40% mais caro para não ter nenhum diferencial, basicamente. Você tá pagando um preço premium ridículo em cima para não ter performance. Só porque pode. Então por que a ASUS vai vender uma Prime se ela pode te vender uma TUF ou uma Strix? Usando o mesmo chip. Porque entendo, o chip e as memórias, né? A GPU e as memórias são a mesma coisa. Então o que acontece é que eles acabam vendendo as premium. E aí, como é que tem os modelos de referência? E aí ele foi perguntar pra uma das fabricantes, né? Anônimos, claro. Ele falou, because Jensen is my daddy. Alguma coisa assim. Tipo, é porque o Jensen é meu papai. Então se ele manda, eu não quero deixar o papai bravo. Foi meio que uma justificativa assim. Não me dê crédito por isso, porque não fui eu que falei. Né? Mas é tipo assim, por que você tá trazendo então os modelos diferentes só pra não deixar o papai bravo? Não tem bonzinho nessa história, tá? A AMD também tá no mesmo barco e só teve os modelos de referência com preço sugerido e aquela febre toda no lançamento porque foi meio que incentivado. Se isso não serve, né, como alerta, eu vou deixar novamente. Não compre esses modelos de 8 GB, não compre a RX 9060 XT de 8 GB, 5060 Ti de 8 GB. Se for o caso, espera um refresh, espera o preço cair, compra a placa usada, compra uma 3080 de 10 GB, sei lá. E se for pra pegar uma placa de entrada dessa, pega logo uma placa barata, pelo menos. Se é pra ter 8 GB que pega uma placa barata, ou compre uma ARC. Quem diria, né, que eu ia falar isso aí. Aliás, vou trazer testes mais atualizados da ARC, porque saiu agora uma atualização pro DXVK, que é a camada de tradução ali, que eles usam pra rodar jogos mais antigos. Vamos ver se melhorou bastante nessa parte, principalmente o do gargalo de CPU. Mas é isso, quem diria, né? A gente tem que recomendar a Intel, cara, porque pelo menos eles estão trazendo VRAM e estão respeitando minimamente, né, o cliente nesse sentido, que é o que se espera. Eu queria saber também o que vocês pensam sobre isso. Vocês iriam comprar ainda um modelo de 8 GB? Vocês conhecem algum felizardo comprador desses modelos de 8 GB? Você tá considerando comprar eles ou não? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.